Olá a todos, eu sou Mário Gandra, bem-vindos ao Point of View. O Ovo da Serpente é um filme de Ingmar Bergman, de 1977, cuja história se passa no Berlim de 1923 e que, através de um enredo amoroso, detetivesco e de suspense, mostra a disseminação do nazismo nos seus primórdios e, a um tempo, se institui como anúncio e prevenção da ascensão do partido nazi e de Hitler e do que isso veio a determinar na história da Europa e do mundo nas 2 décadas seguintes. Consta que Bergman escolheu o título do filme a partir de uma fala de Brutus na peça Júlio César de Shakespeare. Antes que a sua espécie se torne nefasta, mate-a no ovo. A revisitação deste filme deveria ser recomendada aos dirigentes da União Europeia e aos governantes das nações da Europa, se isso valesse a pena, quando pensamos na situação da Ucrânia e da sua história recente. É possível ver como esta região, desde muito cedo, suscitou o interesse do poder instituído nos Estados Unidos da América como possibilidade de diminuir e, por fim, destruir o poder da Rússia, considerada grande e rica demais para não preocupar a necessidade de domínio global dos Estados Unidos. Zbigniew Brzezinski, guru para a política internacional dos Estados Unidos da América durante décadas, tinha estabelecido, logo a seguir à queda da União Soviética, a Ucrânia, um novo e importante espaço no tabuleiro do xadrez da Eurásia, é um centro geopolítico porque a sua própria existência como Estado independente ajuda a transformar a Rússia. Sem a Ucrânia, esta deixa de ser um império euroasiático. O interesse norte-americano na Ucrânia veio a mostrar-se bastante interventivo na estimulação e apoio da chamada Revolução Laranja, em 2004, que aproveitou dissensões internas para cavar mais fundo no afastamento de Moscovo e na sementeira do ódio anti-russo, aproveitando velhas contradições históricas. Uma mais cabal compreensão da realidade da Ucrânia só é possível a partir do conhecimento histórico da União Soviética e do que esta significou e significa ainda para muitas pessoas mais velhas das repúblicas que a integraram, enquanto entidade identitária simultaneamente supra- e internacional. Muita desta gente, incluindo ucranianos, consideram-se ainda cidadãos soviéticos, compatriotas de um país que já não existe. Não vamos penetrar no âmago desta realidade neste momento, mas, na verdade, só à luz deste conhecimento é possível compreender melhor a dimensão de guerra civil da guerra na Ucrânia, a utilização criminosa de velhos complexos históricos feita pelo imperialismo norte-americano e seus vassalos e, in extremis, a magnitude da catástrofe fratricida que se desenrola no cotidiano. Na verdade, sabe-se que o interesse norte-americano pela Ucrânia, enquanto possibilidade de desestabilização da Rússia, é ainda mais precoce, como mostra um documento da CIA, Project Aerodynamics, recentemente desclassificado e agora trazido a público, dos anos 50 do século XX, logo à saída da Segunda Grande Guerra. Previa a utilização de nacionalistas ucranianos na warfare psicológica e política nessa altura contra a União Soviética, tendo como alvos preferenciais camponeses e trabalhadores, cientistas, artistas, escritores, estudantes e ex-exilados e as minorias ucranianas na Polónia e nos países do Oeste Europeu, da América do Sul e da Austrália. Mas sem dúvida que foi em 2014, com a chamada Revolta de Maidan, que se dá na sequência de uma crise aberta a propósito da discussão sobre a entrada na União Europeia e a distanciação dos negócios com a Rússia,
que levaram ao afastamento do presidente democraticamente eleito Yanukovych, considerado próximo do Kremlin, que a intervenção norte-americana, então já coordenada por Biden, vice de Obama, o governador da Ucrânia, como lhe chamavam na América do Norte, onde se evidenciou também Victoria Nuland, que esteve nas ruas com os golpistas, e outra gente da União Europeia. Esta intervenção foi a que teve maior visibilidade em toda a realidade noticiosa. Em rigor, esta chamada revolta de Maidan tratou-se do apoio e organização de um verdadeiro golpe de Estado de extrema-direita que teve êxito e que veio a determinar o subsequente desenvolvimento da história política ucraniana até aos nossos dias. Nesta altura, a disseminação do ódio russófobo e de simpatias nazis já se estendera pelo território ucraniano, com a reabilitação de figuras sinistras, como a do criminoso de guerra Stepan Bandera, conhecido antissemita, responsável pelo genocídio de centenas de milhares de judeus russos e colaborador com as tropas de Hitler contra polacos e russos na Segunda Guerra Mundial. A partir de 2013 e 2014, organizaram-se vários grupos neonazis, alguns paramilitares. Nas primeiras eleições pós-golpe Maidan, é eleito Petro Poroshenko, que profere o célebre discurso em que se determina a ostracização dos ucranianos de fala e cultura russa. Os nossos filhos irão à escola e os vossos crescerão nas caves. Vocês não terão direito à saúde. E nós sim. A língua russa não poderá ser mais falada. As liberdades políticas são fortemente restringidas. O ambiente geral fica contaminado pela exacerbação do nacionalismo reacionário e pela intimidação da violência por grupos nazis. As populações das regiões do Donbass revoltam-se e lutam contra a repressão. Dá-se o episódio da incineração em vida de cerca de 50 sindicalistas em Odessa. Começa a guerra na Ucrânia com bombardeamentos e assassínios diários das populações de maioria russa de Lugansk e Donetsk, em Kherson e Zaporizhia, que se organizam e lutam contra a agressão do governo ucraniano. Estruturam-se vários grupos paramilitares ucranianos de inspiração nazi, como o Batalhão Aidar, o Pravi Sector e o Batalhão Azov, entre outros. Estes usam velhos símbolos nazis, o sol negro, a suástica, o gancho de lobo. O Batalhão Azov foi integrado na Guarda Nacional Ucraniana, o que leva Lev Golinkin a escrever na revista Nation: a Ucrânia é a única nação do mundo com uma formação neonazi nas suas forças armadas. Surgem então várias informações de que estes grupos recebiam e recebem treino e equipamento dos Estados Unidos da América. Os russos prestam algum apoio às populações russófonas do Donbass e às milícias populares que passam a combater os grupos nazis que cometem verdadeiras atrocidades contra pessoas e alvos civis. Depois de um referendo em que mais de 90% da sua população votou pela Rússia, esta anexa, sem disparar uma bala, a Crimeia. Celebram-se, em consequência, os chamados Acordos de Minsk, 1 e 2, o primeiro e segundo, que estabelecem o cessar-fogo no Donbass e a criação de condições para a autonomização destes territórios que nunca foram cumpridos pelos ucranianos e que, como já aqui falámos em vídeo anterior, o Ocidente viu, pelas palavras de Merkel e de Hollande, como um dispositivo para ganhar tempo para que a NATO preparasse o exército ucraniano contra a guerra em cozinhamento contra a Rússia. Entre 2014 e 2019, a situação política geral na Ucrânia piora substancialmente com restrições sérias das liberdades. Legaliza-se essa proibição da língua russa, que é falada, ou era nessa altura, pelo menos por 18 a 20% da população ucraniana,
e também outras culturas de minorias mais significativas foram afetadas, como a checa e a própria polaca. Passa a haver censura e fecham-se meios de comunicação social menos simpáticos para com o governo. Proíbe-se o Partido Comunista e depois suspendem-se todos os partidos não apoiantes do governo. Prendem-se opositores políticos. Reprime-se a Igreja Ortodoxa, considerada pró-russa. Em 2019, Zelensky, promovido pelo oligarca Kolomoisky, impede a reeleição de Poroshenko, vencendo a eleição presidencial com um programa eleitoral que promete combater a corrupção que graçava em todo o país. A Ucrânia era então, lembremos-nos, e foi até fevereiro de 2021 o país mais corrupto da Europa. Prometia, dizia, defender a paz para toda a região de Donbass e defendia o diálogo com a Rússia. As forças políticas fascisantes e de extrema-direita que foram eleições obtiveram baixos resultados. Isto é, de uma forma muito clara, a população ucraniana maioritariamente escolheu a solução da pacificação e da boa vizinhança regional. Porém, cedo se percebeu que Zelensky passa a atuar ao serviço dos ditames dos Estados Unidos da América e NATO e cede às piores pressões neonazis. Tal como aqui falámos em vídeo anterior, nos dias anteriores à invasão russa, a Ucrânia aumentou exponencialmente os bombardeamentos às populações do Donbass, voltou a pedir armas nucleares e a entrada da NATO. Entretanto, as práticas dos grupos neonazis armados tornaram-se ainda mais cruéis, com torturas, assassínios, violações e outras violências criminosas. Agora já têm experiência de combate real e armamento, inclusive tanques e outras armas pesadas. No combate com as Forças Armadas Russas, o próprio exército ucraniano serve-se de civis ucranianos e das suas instalações para fazer retiradas e retaliações. Usa armas químicas ilegais, ataca populações e instalações civis, bombardeia a central nuclear de Zaporizhia. Antes de retirar, deixa armadilhados hospitais e escolas para que explodam com tudo e com todos o que esteja lá dentro quando os russos entrassem. Promovem cobardes atentados e sabotagens terroristas e assassinatos a vários dirigentes civis de Donetsk e de Luhansk, como a jornalista russa Daria Lugina e, ainda ontem, ao correspondente militar e blogger Vladimir Tatarsky. Zelensky envia para a frente de batalha adolescentes e velhos sem treino militar para lá morrerem sem honra nem glória. Tudo isto está documentado em testemunhos de observadores e jornalistas ocidentais independentes. Há vídeos que podem ser vistos por quem queira interessar-se e conhecer a verdade nas redes sociais. A Ucrânia, que hoje é pouco mais que uma carcaça de um Estado totalmente fracassado, tem funcionado como o ovo da serpente. A semente do nazifascismo foi largamente lançada naquela terra. E o Ocidente não seguiu o conselho de Brutus que Ingmar Bergman também quis indicar no seu filme. O apoio do Ocidente, e em particular da União Europeia, ao regime de extrema-direita ucraniano, não é um apoio à Ucrânia e muito menos ao povo ucraniano e à democracia, a qual, de resto, não existe, pelo menos desde 2014, naquele país. O apoio europeu a Zelensky constitui-se da própria subserviência europeia ao deep state norte-americano e é contrário aos interesses dos povos europeus. O apoio do Estado português ao regime de extrema-direita ucraniano, então, é pior e ainda mais vergonhoso, porque Portugal tem na sua história recente
a vivência da mais longa ditadura fascista da Europa e do seu fim com o 25 de Abril. E porque até por isso a Constituição da República Portuguesa se opõe com toda a veemência a todas as formas de fascismo.